Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo abençoado aqui para nós nessa noite, trazendo aqui mais um conteúdo relevante para de alguma forma agregar, transbordar na sua vida, te ajudar, te impulsionar a ter um conhecimento novo que vai te fazer tomar uma atitude nova e automaticamente ter um resultado diferente. Sou Antônio Vitor, gerente imobiliário, e estou aqui para poder agregar na sua vida. Então já curte esse vídeo, porque esse vídeo vai ser top. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou sempre colocando aqui conteúdo voltado para você, corretor, corretora, que faz parte do mercado imobiliário, para fazer você crescer cada vez mais, falando sempre sobre lições que eu aprendi em alguns livros, falando sempre sobre vendas, falando sempre sobre palavras motivacionais para que você possa crescer na sua profissão, na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Show? O tema do vídeo hoje é as 3 características do vendedor de sucesso. As 3 características de quem realmente entendeu o mercado imobiliário, de quem realmente faz acontecer e de quem realmente está prosperando, ganhando muito dinheiro com esse mercado gigante que a gente trabalha. Então, vou começar agora a falar essas 3 características. Já pega aí papel e caneta e começa a anotar que vai ser um conteúdo muito relevante. Então, vamos lá. E a primeira característica de um vendedor de sucesso, de um vendedor campeão, é ambição. Ambição é a melhor característica de qualquer vendedor, de qualquer pessoa de sucesso. Aí tem até aqui um esboçozinho aqui, ó. Ambição. Enxerga alcançar seus sonhos através das vendas, sem limites de ganho. Ou seja, um cara que tem ambição, ele entende que as vendas, que o mercado imobiliário, que a venda que a gente faz transforma a vida do nosso cliente, mas também transforma a nossa vida. Através de uma venda, através de uma comissão, você pode realizar um seu sonho, você pode realizar um objetivo e você enxerga em vendas uma ferramenta que vai fazer com que você realize seus sonhos. Porém, só tem ambição quem realmente tem sonhos. E aí eu te pergunto, qual é o teu sonho? Qual é a casa que você quer morar? Para onde você quer viajar? Você tem o desejo de casar? Você tem o desejo de comprar o seu carro, comprar a sua moto, comprar um telefone melhor, comprar um notebook melhor, comprar um tablet melhor? Você tem o desejo de proporcionar uma experiência incrível para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa? Você tem o desejo de proporcionar uma boa qualidade de vida para os seus filhos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus desejos? E isso é muito importante, que aqui nesse esboço aqui tá, de uma aula que eu assisti do Flávio Augusto, que é muito importante. A ambição, ela não é treinável. Para qualquer pessoa, você pode pegar qualquer profissional, qualquer pessoa do mercado, a ambição, ela não é treinável. Não tem como eu te treinar para você ser ambicioso. Não tem como eu te ensinar a ser ambicioso, a ter ambição, não tem como. Isso primeiro vem de você, vem do teu coração, vem do teu desejo, vem daquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, da sua história, da cultura da qual você viveu, da qual você foi ensinado. Então a ambição, ela não é treinável. E a ambição é os teus desejos, são os teus sonhos, tuas metas, teus objetivos, e você encontra vendas, você encontra no mercado imobiliário a ferramenta necessária para realizar teus sonhos, conquistar tuas metas e conquistar os teus grandes objetivos. E isso é muito importante. E motivação, né? Você tem que ter essa motivação. Família, liberdade financeira, carro, moto, casa, viagem. Sem você ter um motivo para ação. Quando você tem um motivo para ação, você não desiste. Quando você tem objetivos claros, sonhos claros, você não desiste. Você permanece até o fim, você é disciplinado, você tem constância, você tem persistência. Por quê? Você está olhando para o teu sonho. Você não trabalha para o teu gerente, você não trabalha para a tua imobiliária, você não trabalha para o dono da empresa, você não trabalha para a construtora, você trabalha pelos teus sonhos, pelas tuas metas, pelos teus objetivos. É isso que precisa te mover, é isso que precisa ter o teu porquê. O porquê que você acorda todo dia e vai para a imobiliária ou vai para o stand ou vai trabalhar. O porquê que você faz isso, o porquê que você faz o que você faz. É pelo teu sonho, pelo teu objetivo, pela tua meta, com a ambição que você vai ter um caminho, vai ter um planejamento, vai saber o porquê que você está fazendo o que você faz. A segunda característica de um vendedor de sucesso é técnica. E aí que diz, vendas não são palavras aleatórias para convencer o cliente a comprar. Vendas é etapa, estratégia, técnica, persuasão, conexão, perguntas, escutatória, reciprocidade, conhecimento e autoridade. Ou seja, a venda não acontece do nada. Por exemplo, a gente sabe que dentro do nosso mercado existe um funil de vendas, onde o cliente é prospectado, ele é um lead, depois a gente tem que agendar esse cara, temos que atender ele, temos que qualificar ele dentro desse atendimento para poder subir a documentação para análise, depois ele é aprovado, depois ele passa por uma negociação, depois tem a venda, depois ainda tem um pós-venda. Ou seja, vendas é todo um passo a passo.
E aí eu te pergunto, quando o cliente entra em contato com você, você já agenda ele sem explicar nada, sem conversar com ele, sem entender o perfil dele? Não, você precisa ter um script, você precisa ter um passo a passo para conversar com o teu cliente, para agendar ele, para atender ele, para poder falar com ele, para poder levar ele até a etapa do atendimento, do agendamento. Quando esse cliente está junto contigo, que você precisa ter um processo para poder atender ele, você precisa ter um processo para poder negociar com ele, apresentar ele, você precisa saber fazer as perguntas certas, você precisa também saber escutar o teu cliente também, você precisa ser persuasivo, você não pode só falar, por exemplo, você não pode falar o preço é X, né? Você tem que falar de uma forma, de uma maneira que faça com que o teu cliente entenda o valor daquilo. Você tem que saber falar da maneira correta, você tem que saber ser persuasivo, né? Como falou aqui, ó, vendas não são palavras aleatórias. Vendas é persuasão, vendas é comunicação, é você saber falar com o teu cliente da maneira correta. Existem várias diferenças, né? Quando você fala, pô, a sua entrada, Antônio, a sua entrada para a compra do seu imóvel é de R$500. Agora, quando você fala, Antônio, eu consegui para você um desconto exclusivo e a sua entrada ficou de apenas R$500 para você realizar o seu sonho na casa própria. Olha a diferença. Só aí. Mas a diferença existe para tudo, né? Então, você precisa ter estratégia, você precisa usar várias ferramentas, você precisa ter um CRM, você precisa ter plataformas que possam te ajudar a vender mais, a vender melhor. Você precisa ter uma rotina, você precisa ter um passo a passo, você precisa ter uma jornada de compra para o teu cliente, você precisa ter todo essa visão de uma estratégia para você poder vender, porque vendas não é dom, vendas é técnica. Então, a gente precisa disso, né? Se eu pudesse resumir técnicas, eu poderia falar funil de vendas, prospecção, script, persuasão, atendimento, encantamento, comunicação, fazer as perguntas certas, saber escutar o teu cliente, ter uma jornada de compra, ter todo um passo a passo, isso é técnica. E aqui, para finalizar essa questão de técnica, treinar toda semana. Treinar nunca é demais. Treinar não vende, mas vender treina. Ou seja, cara, se você pegar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar, são jogadores assim muito bons, são jogadores conhecidos mundialmente, são jogadores, né, que têm o seu resultado no futebol. Cara, eu ouvi uma vez o próprio Flávio Augusto, nessa aula, ele fala de quando ele tinha comprado um clube, né, lá nos Estados Unidos, ele pôde participar, ele foi convidado de participar de um treino, né, do clube do Messi, na época que era o Barcelona, na época que o Flávio Augusto, né, comprou esse clube lá nos Estados Unidos, e ele foi convidado para poder assistir o treino do Messi. O Messi, que já ganhou bola de ouro várias vezes, um dos melhores jogadores do mundo, cara muito bom, o Messi, ele treinava passe todo dia. Agora imagina, se a gente parar para pensar, o cara já foi o melhor do mundo, o cara joga bem pra caramba, mundialmente conhecido, treinando passe de bola, que é uma coisa simples do futebol. Então, ou seja, o cara que é o melhor do mundo treinando passe de bola. Por quê? Ele entende a importância do treino. Treinar nunca é demais. E a gente precisa estar treinando toda semana, sempre se aperfeiçoando para poder, né, melhorar, para poder progredir e ter um conhecimento a mais para que você possa alcançar melhores e maiores resultados na sua carreira. Então, treine o tempo inteiro, busque estar sempre aprendendo algo novo, busque sempre estar aprendendo algo técnico, algo sobre vendas, algo sobre processo, que você vai melhorar, você vai se tornar um profissional melhor e, às vezes, um conhecimento diferente vai te trazer uma ação diferente que vai te trazer um resultado diferente. Como você está aqui agora, está assistindo um vídeo, né, meu, buscando conhecimento, buscando aprender algo diferente e isso vai te trazer um conhecimento novo. Talvez você não sabia a importância de ambição, talvez você não sabia a importância de ter um processo de venda e agora você vai montar o seu processo de venda dentro do teu negócio, do teu foco, do teu produto, da tua imobiliária ou da tua consultoria. Você vai montar esse processo para que você melhore e aperfeiçoe cada vez mais. E a terceira característica de um vendedor de sucesso, de corretor de sucesso, é ter inteligência emocional. Aí diz assim, ó: vendas exige inteligência emocional, saber ouvir não, criar expectativas, lidar com as frustrações, lidar com a ansiedade, lidar com a renda variável. Diante de cada frustração, precisamos agir em segundos e não esquecer nossas metas e pensar nos próximos clientes. Então, assim, nós em vendas, principalmente no mercado imobiliário, a gente lida com diversas emoções. Por exemplo, e tem emoções em vários níveis, né? Por exemplo, a emoção que você tem quando você agenda o cliente e está chegando perto do dia de você atender ele, é uma emoção, podemos dizer, no nível 1. Agora, quando você sobe uma pasta para análise
e espera a resposta da aprovação ou reprovação do teu cliente, é uma emoção nível 6, podemos dizer assim. Agora, quando tu negocia com o cliente e o teu cliente ele fala que vai pensar, fala que vai avaliar a proposta melhor, a tua emoção já fica uma emoção talvez nível 10, porque as nossas emoções elas ficam, né, nesses níveis de altos e baixos dentro do mercado. É questão de, cara, quando eu recebo um sim, eu fico muito feliz, mas quando eu recebo um não, eu fico com aquela energia um pouco mais baixa. Isso é normal a gente sentir. Nós somos seres humanos. Ninguém é robô, ninguém é um alienígena, a gente vai sentir. E por isso a gente precisa ter o quê? Inteligência emocional. Ao longo da minha jornada no mercado, quando eu recebia muito não no início, quando eu tinha um cliente aprovado que não fechava, ou até um cliente que fechou e destratava, eu sentia de uma forma. Mas ao longo do tempo, quando eu fui ganhando mais caixa, quando eu fui recebendo mais não, eu já fui ali me adaptando, entendendo que isso faz parte do mercado, e hoje eu já tenho uma casca totalmente diferente quando eu recebo uma notícia negativa, né, de algum cliente. Mas assim também como eu comemoro muito, com muita energia, com muita motivação quando eu recebo uma notícia boa de algum dos meus clientes. Então, cara, é a gente saber ouvir não, tá preparado para o não, tá preparado para o sim, é a gente lidar com a ansiedade de uma resposta, lidar com a ansiedade de receber uma comissão, lidar também com a renda variável. Pô, tem mês que, cara, a gente faz 10 mil, mas no outro mês a gente faz 5. Tem mês que a gente faz 3 mil e tem mês que a gente vai fazer 7 mil. Ou seja, cara, a gente precisa saber lidar com isso. Saber lidar com a renda variável é uma coisa importante também. E aí a gente precisa saber lidar com essas emoções. Por isso que a inteligência emocional em vendas é muito importante. É tu ter inteligência emocional de teu cliente ele falar não, tu dá o teu melhor, tu fez de tudo para ele conseguir fechar, buscou todas as opções, mas ele deu a negativa. É você ter inteligência emocional de olhar para aquilo e falar, é ele que está perdendo, eu entendo também que talvez às vezes não é o momento dele e eu vou partir para o próximo cliente. É isso, eu só não posso ficar frustrado por conta daquele e acabar indo desanimado para uma outra negociação. Eu não posso ir desesperado para uma venda. A pior coisa que tem para um corretor é você ir para uma venda precisando dela. Você ir para uma venda precisando dela, se você não tiver inteligência emocional, você não tiver sabedoria, você acaba, infelizmente, demonstrando aquilo também para o teu cliente. Então, ter inteligência emocional é muito, mas muito importante. Lidar com essas frustrações, talvez o cliente não aprovar, o cliente dar bacen, o cliente não fechar, ou o cliente destratar, ou dar algum problema quando ele for assinar na caixa, a gente precisa ter inteligência emocional em vendas para que a gente consiga produzir melhor. Saber agir diante das frustrações, saber agir diante das negativas, né, em qualquer parte do nosso processo de venda é muito importante para que a gente possa ter, né, um bom resultado e uma boa produtividade dentro do nosso mercado. Então, é isso. Essas são as 3 características de um vendedor e de um corretor de sucesso. Primeiro, ambição. Segundo, técnica. Terceiro, inteligência emocional. Se você tiver esses 3 pilares aqui desenvolvidos, se você tiver ambição, sonhos, metas, objetivos claros, onde você tem o seu porquê, para que você possa fazer acontecer e dar o teu melhor, isso vai fazer diferença. Se você tiver um passo a passo, a estratégia certa, uma jornada de compra, uma comunicação assertiva, saber fazer as perguntas certas, saber ouvir o seu cliente, você também vai ter um excelente resultado. Se você tiver inteligência emocional para lidar com todas as emoções positivas e negativas do nosso mercado, consequentemente isso vai fazer total diferença também. Se você tiver esses 3 pilares, com certeza você vai se tornar um excelente profissional, um excelente vendedor e um cara de muito sucesso dentro do mercado imobiliário. Show? Gostou do vídeo? Já curte esse vídeo, não deixe de curtir, compartilha ele com a sua equipe, com as pessoas do mercado que estão à sua volta. Não se esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, não custa R$1. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo fez sentido, é nesse conteúdo, é nessa visão que a gente vai postar outros conteúdos a partir de agora também, e isso vai de alguma forma com certeza agregar na sua vida, na sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Show de bola? Espero que você tenha gostado, tamo junto e comente aqui também ideias de vídeo que você quer que eu faça, faça perguntas, interaja comigo também nas redes sociais lá no meu Instagram. Show? Espero que você tenha gostado e que de alguma forma eu tenha agregado na sua vida e até o próximo vídeo.